O explorador sexual e a prostituta, eles têm uma atividade muito pecaminosa, né? Muito. A prostituição é o pecado mais grave, porque ele atenta contra o corpo, que é, por acaso, só por acaso, é a imagem, entre aspas, só por acaso é a imagem e semelhança de Deus, né? Então não há ninguém pior na face da terra do que um explorador sexual e uma prostituta. Não há ninguém. É o pecado mais detestável, e ele é um pecado tão terrível, né? Que o homem, assim, a pessoa pode ser íntegra, honesta, trabalhador, bom filho, tudo. Teve acesso à prostituta, contraiu o pecado mortal. Ela contamina com o pecado. Bom, você é enganado, você foi prejudicado por alguém, houve uma fraude, alguma coisa. Não contamina a pessoa. Você é vítima. A Eva foi enganada. Ela é vítima. O vitimador foi a serpente, do engano. Mas ele não contamina você, o pecado. Não contamina do engano. No caso, ela comeu o fruto, né? Aí tem outras implicações. Mas que a ordem era para não comer o fruto, né? Então a ordem é para você não fazer coisas erradas. E aí você vai ter a paga pelos seus erros, né? Isso aí é fato. Todo pecado traz consequências, né? Assim, então. Mas a prostituta, ela não traz a consequência do pecado. Ela faz de você um pecador igual a ela. Aí você tem que ver. Quantos adultérios ela tem? Quantas fornicações ela tem? Quantos lesbianismos ela tem? Quantos tráficos de droga? Quantos assassinatos? Tudo isso você vai repartir com ela. Você vai ser cúmplice. O que Paulo diz, que você se torna uma só carne com a prostituta, trazendo o aspecto da realidade da mulher e o homem, que se torna um só corpo. Essa situação ocorre porque você se torna cúmplice do pecado da prostituta, o pecado da prostituição, que já é mortal, e todos os outros que provavelmente ela deve ter cometido. Não existe prostituta santa, né? Isso aí é um paradoxo, isso aí, sei lá, é o que? Um contrassenso, o que vocês quiserem. Menos não existe prostituta santa. Toda prostituta é extremamente pecaminosa. Toda. Irrestritamente. É prostituta, ali está o auge do pecado. Ali é o poço do inferno. É a boca de Satanás falando com você. Palavras doces. Mas o fim é amargo como um absinto. Da adúltera, e toda prostituta é adúltera. É um pecado horrível. É o pecado que atrai a ira de Deus. 2 episódios na Bíblia, o dilúvio e Sodoma e Gomorra, né? Destruídas. Mas teve outras destruições drásticas de Deus, na palavra de Deus. Mas traz esse aspecto aí da ira extrema de Deus, né? Foi o dilúvio. Começou com isso aí. As filhas dos homens que a Bíblia está dizendo, não é que o cafetão seja homem. É de pessoas estranhas, né? Pecaminosas, que não estavam destinadas para se casarem com os filhos de Israel, certo? Não eram pessoas adequadas para o relacionamento com os filhos de Deus. Aí ele quis fazer uma separação, filhos de Deus e homens carnais. O sentido ali é de carnalidade, entendeu? E os filhos de Deus no sentido da santidade, da comunhão com Deus. É esse o entendimento que você deve ter, e é esse que Deus exige. Aí não ficou satisfeito de estar com aqueles carnais, e aí trouxe o dilúvio, porque eles começaram a fazer o que o cafetão vende para você. Olha esse seio pontudinho, olha essas nádegas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com uma mulher feia, com nádegas feias, seios feios. Não é isso. A questão não é essa. A questão é você comprar como se você estivesse num açougue, escolhendo, eu quero maminha, não, hoje eu quero patinho, hoje eu quero alcatra, entendeu?
depreciar demais a condição humana, principalmente da mulher, que foi feita como auxiliadora de homens, né? Ela flui, Eva vem, a mulher vem da vontade de Deus, a prostituta vem da vontade do diabo, senão vem devido ao pecado. Da desobediência ela surge, entende? Para contrapor nós mulheres. Hoje já existe um esquema, né, para tentar fazer ela superar as mulheres tradicionais. Aí o cafetão, quando ele se vê em apuros com o nosso dinamismo, com a nossa beleza, com a nossa ética, todas as qualidades, né, pertinentes a uma mulher, integridade, sexo, tudo, quando ele se vê em apuros para perder o homem, que o objetivo dele são os homens, aí ele começa a nos caluniar mesmo, para tentar diminuir esse desnível entre a mulher honesta e a prostituta. Aí ele começa a nos caluniar e a exaltar ela com, ela é boa mãe, ela é excelente, ela não é boa mãe, aí me botou todos os defeitos, coisas horríveis, coisas que eu nem pratiquei em pensamento, quem dirá fazer de fato. Foi quando ele se viu em apuros, que ele viu a quantidade de pedidos à minha pessoa, porque eu não sou prostituta, mas passa uma moça bonita com 20 anos, todo homem pensa que é prostituta, né? E ele endossa o engano, ele endossa. Se chegasse e falasse comigo, com a minha mãe, a gente teria desfeito esse engano há 30 anos atrás. Se um homem chegasse perto de mim e da minha mãe e dissesse, olha, estão vendendo você aqui como prostituta, você é prostituta, sua mãe é cafetina sua? Não, o senhor pode nos acompanhar ali na delegacia do Amaral Peixoto, que nós vamos denunciar o cafetão. O senhor vai ser a minha testemunha desse crime que a gente não sabia que estávamos sendo vítimas disso. Teria desfeito tudo se houvesse comunicação. Tudo contra esse cafetão teria sido desfeito, a vida da minha mãe teria sido poupada, entendeu? Porque eu creio que ela foi assassinada, que ela era a única testemunha verdadeira ao meu favor, entendeu? Ao meu favor, entendeu? Então muita coisa, e muitas vidas também, policiais que desconfiaram, mas não tiveram vida para empreitar contra esse cafetão. Eles matam, quando você sai com a prostituta, ela está monitorada. Então não adianta você ficar querendo interrogar ela dentro do... contratar a prostituta para interrogar. Foi a queda de muito policial e delegado, enganando o cafetal, né? Eu quero aquela prostituta maravilhosa, incrível, os termos cabíveis dos homens, sei lá como que fala. E aí contratava a prostituta para interrogar ela. Só que ela era monitorada com escuta. As escutas que tem nas favelas, que controlam os moradores, e as escutas que controlava toda a população do Brasil, que todas as casas tinham sistema de monitoramento de escuta. Entende? Foi assim que eles conseguiram manter o sistema por mais tempo. A prostituta toda tem até no dentro do corpo. Você revista ela, tira a roupa dela toda, mexe na bolsa, em tudo, e você não encontra escuta. Escuta está no corpo dela. Dentro. Sistemas de escuta dentro. Às vezes dentro da parte óssea dela. Escutando tudo. Perto da audição dela. E eles fazem cirurgias de implante, de dispositivos de escutas. Então você botou ela presa, aí tirou as roupas todas, né? Botou aquela roupa de presidiária, levou para uma sala acústica, né? Aquela sala, né, toda preparada, tipo estúdio, para não vazar som. E você acha que você está numa condição ali. Toda a facção criminosa está escutando para ver se ela está falando. Se ela falar qualquer coisa, eles matam ela, os parentes dela, tudo. Ela não fala, não vai ser... Às vezes muitas não sabiam que tinha esse sistema dentro do corpo dela. Porque eles trabalham muito com sonífero, né? Fazem festa, embebedou ela acordou 3 dias depois. Aí o que houve? Aí ele falou, você bebeu bastante e caiu aí e dormiu. Ela acordou, era uma prostituta loira. Ela acordou achando que fosse verdade mesmo, que a festa, né, já tinha de fake, mostrou ela badalando na festa. Ela falou, eu tava doidona mesmo, a loira. E eu tava doidona mesmo.
ela estava com um implante, ela era muito bonita, né? E muito requisitada por delegado, polícia e tudo mais. E ambiciosa. E aí o que acontece? Eles foram para se precaver, colocaram um sistema de escuta dentro do corpo dela. Porque ele sentiu que ela estava armando para ele. Dito e feito, morreram os dois, o policial e ela. Ele matou os dois dentro do motel. Quando ela começou a contar, ele estava assim em posição de joelho, né? Ela na cama sentada, nos pés da cama, ele em posição de joelho, ouvindo ela contar tudo do cafetal, inclusive sobre a minha pessoa. Ela contou o que estavam fazendo comigo, mandou ele me procurar no Ícaro, eu e a minha mãe, que nós não éramos prostitutas, nem minha mãe era cafetina. Quando ela estava sentada contando, ele falou, aonde ela mora? Mora na Marquês de Paraná. É uma menina linda, tem um corpo bonito, ela só anda com a mãe e com o pai. Ela mora tem uma irmã e uma cadela amarela. Quando ela estava contando, a porta foi aberta, arrombada, entraram, seguraram ele estava de roupas mínimas, né? E seguraram ele e já levaram. Do motel saiu com ela, porque eles forçaram, ela viu a situação. Ele falou, você vai sair com esse sósia dele. E nós estamos atrás de você na tua cola. Você está monitorada. Que ela viu no GPS, ela estava monitorada dentro do corpo dela. Ela não sabia. Que ele mostrou o GPS, ela nem conhecia negócio de GPS. Aí ele falou, o negócio é esse aqui. Abriu o jogo para ela. Você está monitorada, a gente está ouvindo tudo que você está falando. Está dentro de você. Pega esse carro e sai com ele e leva para tal lugar. Aí ela saiu com o sósia do policial, mas o policial já tinha sido sequestrado dentro do hotel, do motel. Foi uma coisa cinematográfica. As ações dos cafetões são cinematográficas, coisas que você só vê no cinema. Estão assustadoras. Aí ele pegou o policial de cueca branca, levou, botou no porta-mala todo amarrado, saiu do motel como se fosse um cliente, as câmeras tudo virada para o outro lado. Ele ficou no último quarto. O explorador sexual não tinha câmera ali. Ele sai do motel com ele, leva para o lugar onde ela está com sósia, que já está vigiando ela, e aí foi quando ele apareceu morto num lugar, todo amarrado. Eu vejo ele de cueca, todo amarrado. E ela morta também. Aí disse que foi o grupo de extermínio que pegou, ele era policial e não ficou nada. Ela estava contando sobre a minha pessoa, que ela sabia de tudo que estava fazendo contra mim. Eu não sabia de nada na cidade. Eu e minha mãe, a gente andava inocente nessa cidade, a gente não sabia de nada. Mas sempre bonita, sempre bem vestida, sempre bem penteada, louríssima, né? E sempre bem penteada e sempre bonita, estudando, só estudando, só estudando. E em casa, dentro de casa, com a minha mãe, ou às vezes com as amigas no condomínio, muitas vezes, né? Tava sempre com os amigos embaixo, assim, no prédio, embaixo do prédio. Ela ia contar tudo sobre mim. Entende? Que eles desconfiaram dela.